Bem, pessoal, nessa aula a gente vai falar primeiro sobre comunicação interpessoal. E aí, comunicação interpessoal é justamente a preocupação que nós temos por ser uma comunicação delicada e conflituosa. Tá? Já expliquei para vocês, acho que dá para lembrar. Depois, a comunicação em grupo. E nessa comunicação, onde, repito, floresce as timidezes das pessoas, mas ela é menos conflituosa e menos delicada, porque, na média, as pessoas recebem bem o que você fala. A não ser que seja uma coisa muito drástica, muito impactante, as pessoas normalmente elas absorvem, mesmo você cometendo alguns tipos de gafe. Tá? E é um tipo de comunicação que envolve um pequeno grupo, como o nosso, um médio grupo, uma sala de aula de 60 alunos, ou até um grande grupo. E um grande grupo, por exemplo, pode ser o pessoal dentro de um estádio, dentro de um ginásio de esportes. Tá? Isso é comunicação em grupo. E outro tipo de comunicação, aliás, falando em plural, vocês têm dúvida de plural? Existe um site, se eu não me engano, é www.plurais.com.br. Eu vou colocar em algum lugar aí no grupo para vocês verem. Plurais.com, www.plurais.com.br, tá? Todo tipo de plural, você tira dúvida exatamente nesse site. Bom, e o outro tipo de comunicação é a comunicação em massa. Essa comunicação em massa, ela é muito polêmica e muito discutida. Nessa comunicação é que ocorrem, hoje em dia, as atuais fake news que podem propiciar e podem ocasionar grandes problemas sociais, inclusive. Para o bem ou para o mal. Ela se utiliza de meios de comunicação coletiva do tipo jornal, televisão, revista, e, inclusive, utiliza a internet, que hoje em dia, ela é tida como elitista. Aqui no Brasil, qualquer biroca, qualquer lugar que você vá, tem internet, não tem? Mas você vai em determinados países, você vai na Itália, determinadas vilas da Itália, você nem imagina o que seja uma internet. Ah, você quer ter internet? Tudo bem, compra um equipamento caríssimo, uma antena parabólica, uma internet de 10 megabits, ridícula, né? E paga uma nota preta em euros. Para você ver que a internet, hoje em dia, não para o Brasil, mas para o mundo, é elitista. Tá certo? Bom, o exemplo que eu dou em termos de polêmica, de polemização da comunicação, nesse tipo de comunicação em massa, é o exemplo que eu já dei no ano passado. Por exemplo, tinha um jogador, eu não lembro qual é o jogador que recebeu aquela acusação de ter agredido, violentado uma mulher. Ele estava na Europa, entrou em contato com a mulher através do WhatsApp, através de Skype, assim por diante, e depois recebeu um tremendo processão, que inicialmente era processo dele ter abusado sexualmente dela, mas depois perceberam com o frigir dos ovos que não foi bem isso, mas aí ela conseguiu acusar ele de violência, de agressão. Quem foi? Neymar. Só que aí, olha a polêmica da comunicação em massa. Normalmente, imagine um jornal, não um jornal de uma determinada televisão, que eu nunca mais assisti, nem vou assistir mais, mas um jornal normal, para um jornal da Record, ele diria, o Neymar ele teve que vir para o Brasil prestar depoimento numa delegacia. Um jornal normal, sem polêmica, sem criação de polêmica, ele deveria fazer o seguinte: Neymar, jogador da seleção brasileira, jogador lá do time lá da Europa, não lembro qual é o time que ele joga agora, tá? Ele teve que vir ao Brasil para prestar depoimento na delegacia por um processo em que ele está sendo acusado de agressão a uma mulher. Só que essa outra televisão, esse outro jornal de veiculação nacional, olha como ele fez. O Neymar, ele joga em que posição no time, hein, Silvia? Ele é defensor? Atacante. Ele é atacante. É atacante. Sabe como como ele colocou a notícia desse jornal? Veja bem, ele está sendo processado por ter agredido uma mulher.
E esse jornal, ao invés de falar o Neymar, jogador da seleção brasileira, ele falou assim, o atacante Neymar veio até o Brasil, obrigado a prestar depoimento numa delegacia, na acusação do crime cometido de violência contra a feminina. Então, por isso que a comunicação em massa, ela é muito polêmica e tem que ser muito discutida, muito trabalhada. E o que não está ocorrendo hoje? Hoje em dia, os meios de comunicação, principalmente de massa, eles estão perdendo muita audiência por conta disso. Eles estão polemizando muito, tudo que você imagina, ele polemiza. Tudo. Não é questão só de governo, não, qualquer coisa. Que nem esses sites de fofoca que tem, né? Eles gostam de causar polêmica, né? Exatamente. E causar, às vezes, de maneira maldosa. Não é só para criticar, não. Criticar de forma errônea mesmo, de forma prejudicial. Bom, esse meio, ele como é que fala? Ele é dirigido a um grande público, como um jornal de televisão. E esse público, ele é heterogêneo, ou seja, depende de classe social, cor de pele, raça, tudo, e principalmente anônimo. A pessoa que está lá no jornal da Record, falando na frente da televisão, ela não está sabendo, nem imagina quem está assistindo ela. Tudo bem, a mãe, o pai, o filho, a esposa está assistindo. O restante do mundo que está assistindo ele nem imagina quem seja. Tá certo? Bom, agora vamos falar sobre o processo de comunicação. E aí a gente vai filosofar um pouquinho distante, não. Está dentro da apostila, mas está um pouquinho distante. Eu queria conversar com vocês sobre esse assunto para que a gente trabalhe esse ponto de uma forma melhor, para a gente conseguir nortear melhor esse assunto, que é muito importante. Existe uma pesquisadora, uma cientista, o nome dela é Lúcia Santaella, se eu não me engano, né? Ela é uma das principais divulgadoras de um negócio chamado semiótica. Já ouviram falar de semiótica? Mas já ouviram falar de linguística? Já ouviram falar de linguística? Tá. Semiótica é o seguinte, do grego, a palavra semiótica do grego significa o seguinte, significa símbolo e ótica. Então, a semiótica é o estudo dos símbolos, não tem na apostila. É o estudo dos símbolos. Tá? Então, para a tal da Lúcia lá, a semiótica ela é entendida como a ciência de todas as linguagens possíveis. E ela diz que, diferentemente da linguística, porque a linguística ela estuda também todo o sistema sígnico da linguagem verbal. A linguística estuda todos os sinais da linguagem verbal. A semiótica não. Ela considera qualquer fenômeno, qualquer atividade, qualquer ação, qualquer atitude como sendo algo sígnico e que produz significado, que produz sentido, que se comunica. Entenderam? Então, pelo ponto de vista mais voltado para a semiótica, o princípio básico para se definir, isso no princípio da semiótica, o princípio básico para se definir comunicação é justamente o quê? A intencionalidade, ou seja, toda comunicação tem uma intenção. Aí está na apostila, Silvia. A tal da Lúcia lá, Lúcia, né? Lúcia Santaella, né? Ela santa, Santaella, ela santa, engraçado, né? Então, ela define a intenção da comunicação como uma atividade direcionada ao quê? Direcionada, obviamente, e intencionalmente a um objetivo. E quando você se comunica direcionando um objetivo, você espera a validação dessa tua comunicação, ou seja, você espera um feedback dessa comunicação. Feedback, a gente vai conversar depois sobre isso. Então, o emissor, a pessoa que está se comunicando, ele tenta, por meio da comunicação, influenciar o receptor. E influenciar através de uma mensagem, que não necessariamente é verbal, ou até mesmo não verbal.
Perfeito? Compreenderam a semiótica nesse sentido da intencionalidade da comunicação? Lá na apostila, essa parte de intencionalidade, ela está muito simples. Deixa eu ver como é que está aqui, na apostila. Vou botar aqui para cima a apostila. Está aqui. Então, na apostila está muito simplório. Bom, continuando. Veja bem, qualquer que seja a reação da pessoa que recebe esse tipo de comunicação, ela faz parte de um universo de hipóteses, ou seja, a pessoa que recebe, ela não consegue identificar qual é a intenção da pessoa, porque é algo subjetivo. Ninguém lê a mente de outra pessoa. Então, é um universo de hipóteses das intenções do emissor, assim, enorme. Falar um universo enorme já é uma redundância, né? Certo? Bom, e tendo em vista o que eu citei sobre a intencionalidade, a comunicação, ela é um exemplo muito bom de um negócio chamado poder. Se a gente utilizar a comunicação, utilizando a comunicação, a gente pode convencer. Aí está na apostila, eu exemplifiquei alguns itens da apostila. Você pode, por exemplo, você pode convencer, você pode persuadir, você pode influenciar, você pode despertar interesses, você pode despertar sentimentos positivos ou negativos, e inclusive, utilizado inclusive muito na área comercial de empresas, provocar um negócio chamado expectativas. E falando em empresa, dentro de uma empresa, quando a comunicação nesse sentido ela é bem utilizada, ela pode, muitas vezes, ela estabelecer relações pacíficas, boas relações. Ela pode homogeneizar as pessoas. Ela pode cultuar a integração de pessoas, cultuar a integração de ideias, de objetivos, de resolver muitos problemas da empresa. Existe outro cara chamado Torquato, é um cara que também estuda a parte de comunicação. Ele diz que a comunicação é uma ferramenta que é uma ferramenta extremamente importante nisso na empresa, tá? Em relação à eficácia e produtividade. Ela ajuda muito na eficácia e na produtividade dentro de uma empresa. E outra coisa que ele diz também, que eu também concordo, que já citei com outras palavras nas aulas anteriores sobre comunicação, é que ele diz o seguinte: não comunicar é impossível. Mesmo você não querendo, você sempre está emitindo mensagens para outras pessoas. Seja falando, seja na postura, seja no olhar, vestimenta, apetrechos e tudo mais, você sempre. Inclusive o próprio silêncio. Dependendo da situação, quando você silencia, você também se comunica. Perfeito? Outra coisa que eu tenho que falar? Bom, outra característica também da comunicação é um negócio chamado irreversibilidade. Já ouviram falar? O que significa isso? Irreversibilidade na comunicação. Alguém pode me dar um exemplo? Se você xinga alguém, tem como você desfazer isso? Se você fala mal de uma pessoa, tem como você desfazer isso? Não tem. Não. Então, uma vez que você comunica, uma vez que você comunica algo, é impossível você voltar atrás. Então, tem aquela frase, né? Pensar antes de falar. E não é só pensar antes de falar. Pensar antes de se comunicar. E lembre-se da semiótica. Qualquer atitude sua, vestimenta, tudo que você faz, como você age, o teu comportamento, tudo você está se comunicando. Então, esse tipo de comunicação com base na semiótica também é irreversível. Aí vem aquela história, a primeira impressão que fica. Não é verdade? Então, e outra coisa que ele também diz é que a comunicação, ela nunca se repete. Ou seja, mesmo que você diga a mesma coisa, utilizando o mesmo espaço e as mesmas espaço em silêncio e as mesmas palavras, ela nunca será nova numa segunda, numa terceira, numa quarta vez. Então, é uma mania que o ser humano tem, todos nós temos, de falar um negócio e repetir a mesma coisa, repetir a mesma coisa, repetir alguma coisa. Então, não adianta você repetir nada, porque não tem como ela mudar o aspecto dela. Então, e por que isso? Porque tanto a pessoa que
emite a comunicação, como também a que recebe, as pessoas mudam a todo instante. Toda vez que vamos dizer que você conversa, você pergunta alguma coisa para alguém ou fala alguma coisa para alguém nesse exato momento. Daqui uma hora, o histórico de vida dessa pessoa pode mudar totalmente a opinião dela em relação ao que você acabou de falar. A comunicação não muda, mas a receptividade da pessoa pode mudar de acordo com o histórico de vida. No caso aí, o histórico de 2 horas dela. Você não sabe que você conversou com ela agora. 2 horas depois, você não sabe o que aconteceu com a pessoa. Ela pode estar mais alegre, ela pode estar triste, e quando você vai falar de novo com ela, a receptividade pode ser totalmente diferente. Consequentemente, aí vem a dica. Falou uma vez, você errou. A pessoa entendeu, atingiu o seu objetivo, não precisa falar mais. Porque na medida em que você fala novamente, repete o que você tem que se comunicar, o que você tem que comunicar para a pessoa, a receptividade pode ser diferente e você pode perder, você pode receber prejuízo em relação a isso. Tá? Isso tudo que eu falei, Silvia, é sobre o texto da apostila que eu estou vendo aqui, ó, que se fala da intenção na comunicação. Só isso. Tá? E só para terminar rapidamente, na intenção da comunicação, o emissor, ele tem o seguinte sentimento. Naquele texto que tem na apostila, esse texto aqui, ó, intenção básica. Com fonte codificadora, certamente o emissor espera que o receptor selecione a sua mensagem. O exemplo que eu dou, você vai numa loja, antes da pandemia, 20 pessoas no balcão, uma única vendedora. Você chega lá e quer pedir uma tabela de preços para ela. 20 pessoas falando ao mesmo tempo, você chega lá no meio das pessoas e fala, olha, dá para você me dar a tabela de preços? A intenção do emissor é que o receptor, ele selecione a sua mensagem, ele compreenda o que você está falando, ele aceita o que você está falando e, finalmente, atue, aplique aquilo, faça aquilo que você pediu. Ou seja, você pensa que vai chegar num monte de gente lá, vai pedir a tabela de preço para a vendedora e ela vai, tá bom, Silvana, tudo bem, está aqui a tua tabela, dona Silvana. Não. Essa é a intenção do emissor. Em contrapartida, a intenção do receptor é o contrário. Quando você recebe uma informação, recebe uma comunicação, nós temos subconscientemente, inconscientemente, a gente separa o que é bom, o que é ruim, o que interessa e o que não interessa. E a gente atua, seleciona e atua apenas no que interessa. Isso profissionalmente não é bom. Isso é uma mania que nós temos, que vocês têm que perder essa mania. Vou dar um exemplo. O marido da Silvia chegou ontem à noite, hoje à noite ele vai começar a assistir um seriado lá de Star Trek, ele assiste o seriado, aí faz pipoca, faz um sanduíche, faz isso, deixa a cozinha dela pambalhosa. Faz uma misturada, toda a louça suja na pia e assim por diante. De manhã, quando ela acorda, ele chega na cozinha, ela fala para ele, bom dia. Pô, você poderia ter lavado a louça, deixou a cozinha numa bagunça, pelo amor de Deus. Você pensa que eu sou escrava de você? Pô, eu me canso aqui, fico tendo aula até 9 horas da noite, 9h30 da noite, e caramba, você não tem consciência, não? Você não dá importância para mim? Sabe o que o cara faz? Não por ele ser ruim, mas pelo ser humano normal, o que ele faz, o que é bom para ele? O bom dia é bom, não é? O bom dia é bom. O resto é ruim. Sabe o que ele responde para você? Bom dia, Silvia. Vira o rosto e vai embora. Vai trabalhar. Não é assim? Porque é isso que acontece. Não é porque a pessoa é ruim, ele não quer saber de você. É porque é o que acontece. É a mania. É uma das características do receptor na parte de intenção de comunicação. Não, a intenção não é só do emissor. A intenção também é do receptor. Certo? Aí, por fim, ao emitir uma mensagem, a gente julga de forma peculiar. Quando a gente emite essa mensagem, a gente não sabe qual é o pensamento da pessoa. E quando a pessoa recebe, ela pode dar diversos tipos de feedbacks. Quando você conversa alguma coisa, passa alguma coisa para alguém, você pode... Deixa eu pegar a apostila aqui, os exemplos que tem. Eu gravei só 3. Ó, por exemplo, paciência. De repente, teu filho está falando com você, Silvana. Oh, mãe, poxa, pelo amor de Deus, meu celular, acabou os créditos do meu celular. Aí eu estou na escola, não posso entrar na internet. Dá para você comprar? Dá para você comprar, não sei o quê, passa o dia inteiro. Você, tá bom, meu filho, tá bom, eu vou comprar. Isso é paciência. Pode ser compreensão, amor, ódio, tolerância, simpatia.
E duas palavras, essas duas palavras que eu separei para explicar para vocês. Antagonismo e divergência. Qual a diferença dessas duas palavras? Falem logo para terminar a aula logo. Qual a diferença entre antagonismo e divergências? O antagonismo é altamente negativo, principalmente numa empresa. Divergência não. Eu vou explicar o porquê. O antagonista, o seu antagonista é aquele que você chega na empresa e fala, olha, eu fiz esse relatório aqui e eu estou achando que a solução desse problema é essa aqui. O antagonista fala, não, essa não é. O certo é isso aqui, ó. Acabou, me show o papo. Tudo que você fala para ele fala o contrário. Tudo que você fala para ele fala o contrário, ele nem argumenta, não quer nem saber. Já a divergência é diferente. O que acontece na divergência? Você chega para o cara e fala, olha, essa aqui, a solução que eu encontrei para o problema foi essa aqui. Ele discorda, mas ele discute com você. Ah, tudo bem, eu compreendi o que você quer, mas você não acha melhor isso aqui, ó? Eu achei esse tipo de solução. Vamos discutir? Vamos conversar sobre isso? Ele argumenta e contra-argumenta com você. Isso é divergência. Em resumo, no caso específico, ao emitir uma mensagem, você nunca sabe como a pessoa vai responder comportamentalmente em relação a você, em relação à comunicação, aquilo que você quis passar para ela, tá certo? Pessoal, deu para a gente conversar bastante, deu para aprender alguma coisinha hoje, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Uma boa noite e bom descanso. Até mais. Tchau. Só para terminar a gravação. Tá, pessoal? E o que acharam? Deu para conversar? Foi leve a aula hoje, Silvia? Foi tranquila, né? Comunicação é mais light, porque a gente bate um papo e assim por diante. Não se preocupe, Silvia, que essa parte da apostila eu estou enriquecendo. Como eu falei, o curso é totalmente diferente do curso que eu passei o ano passado. Tá? As pessoas que não fizeram o curso, tem muita gente que não fez o curso, fala, ah, não, eu vou ter tudo igual. Não é igual. Não é igual ao Excel. É igual ao Excel, Adriana? É igual a comunicação? É Não, igual? professor. Matemática será Também igual? não. E no início foi igualzinho, né? Aliás, no início foi diferente, porque no início, no ano passado, eu passei muito tempo na sominha, divisão, subtração, multiplicação e divisão, não é verdade? Dessa vez, não. Verdade. Sim. Dessa vez eu passei liso, porque todo mundo aqui, o nível de vocês estão muito parecidos em relação ao entendimento. Se preparem para a probabilidade, se preparem para o resto da... Ah, professor, deixa eu Tá te certo? falar, muito obrigado Então tá bom, pessoal, muito com obrigado. sua aula de comunicação, de Pronto. matemática, eu Ah, aprendi, deixa eu te falar, eu entrei em eu contato... fiz a prova É? Deixa eu falar... e consegui. Ah, é mesmo? Conseguiu? Eu tirei 5.000 na prova de custo. Caramba, melhor. Isso é o meu prêmio. Meu prêmio é esse, cara. Esse é meu prêmio. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês também. Deixa eu abrir rapidamente, tá? A gente já vai sair. Deixa eu ver minha caixa de entrada aqui. Tá aqui. A empresa é a GRH Brasil. GRH Brasil. Deixa eu ver aqui. GRH Brasil, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa empresa, eu estou contatando ela para a gente poder ter uma palestra. Cáspita, não achei aqui, não está aqui, está no meio dos meus... Eu tenho mania de organizar em pastas os meus e-mails, não está mais aqui. Mas essa GRH é uma empresa, é uma agência de empregos muito interessante, muito importante, brasileira, sabe? Nível Brasil. E passei para eles a situação de vocês, o cara se interessou, certo? Ele está me enrolando um pouquinho. Primeiro me enrolou uma tal de Rose. Quando eu falei para ela, ela falou, não dá para a gente fazer a palestra. Quando eu falei para ela, eu falei inclusive para ela aqui, ó, deixa eu ver, a resposta eu tenho, eu peguei a resposta aqui. Cadê? Quando eu falei para ela, eu cheguei para ela e falei, ó, obrigado por sua atenção e delicadeza. Como eu já tinha falado anteriormente, além de sua empresa, por meio de sua pessoa, procurei também outra, possivelmente sua concorrente. Graças a Deus topou a palestra e estão montando, mesmo porque, além dos poucos alunos, eu também vou abrir o evento para outros alunos e assim por diante, né? Porque eu falei de vocês, falei da necessidade da turma que eu estou montando, uma turma especial com todo tipo de habilidades, e os caras se interessaram. Quando eu falei do concorrente, aí ele se interessou e fala, que nada, eu só tinha falado para ele. Aí o cara está se interessando, vamos ver se ele vai me enrolar. Essa tal de Rose me enrolou. Ela falou que ia dar palestra, e depois, quando eu estou querendo ter essa palestra logo, eu quero que eles olhem para a cara de cada um de vocês e comecem a fixar a cara de vocês. Entendeu? Mesmo aqui em Ribeirão, viu, Silvia? Tem trabalho aqui para Ribeirão também.
Mas vamos ver se o cara vai me enrolar. Se ele não me enrolar, vamos ter logo a palestra e vamos seguir em frente nessa nosso objetivo de conseguir um emprego bom. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. Boa Silvia, noite. vai ter Boa noite a todos. ensinamento quinta, tá? Boa noite. Vai ter Tá. ensinamento Deixa quinta. eu O falar. professor, a Dominga não entrou hoje porque está tendo greve lá em Goiás. Ela Tá está certo, desde ela as me 3 falou pelo horas. zap. Ela me falou pelo zap. Silvia, Então, finalmente, domingo, tentei estudar um pouquinho matemática e fui ver os exercícios. Sem condições, não sei resolver aquilo lá, não. os últimos, né? A gente vai revisar. Todos eles a gente revisa, tá? E tem mais, você não está acostumado, os outros sabem disso. Se tiver uma questão, não consegui de jeito nenhum, na aula eu reviso para todo mundo, não tem problema. A gente tem um espaço enorme. O objetivo aqui, nosso objetivo está lá no final dos meses, faltam 5 meses ainda, 6 meses, 4 meses ainda. Então, para a gente alcançar o nosso objetivo, a gente tem muito tempo. E eu não nego fogo, o pessoal sabe que muitas vezes a gente teve aula de revisão fora, não é verdade? Fora dos dias e horários. A gente faz revisão de tudo, a gente revê as outras coisas, é para sair sabendo mesmo, tá bom? E nessa nova matemática que eu vou mostrar para vocês, vai ser necessário só no final, quase no final, na aula, antes da aula, falar, Tem que fazer todo. vamos refazer. Espera a palestra que eu vou dar para vocês. Aliás, eu vou passar para vocês. Dá uma leitura, dá uma olhada. Nossa, ela é muito. Aí você vai ver. Vai tirar foto, não? Janaína, Walter, dá para você aparecer aí, cara? Puta, gostei da cor, gostei da camiseta, meu. Gostei, muito bom. Janaína, fale alguma coisa. Fala alguma coisa, Janaína. Oi, tá ouvindo? Pronto. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Quinta-feira, né? Noite, muito bom. Matemática. Boa noite, boa noite a todos. Até quinta. Matemática, Silvia. Ai, ai, ai. Vai ter ensinamento quinta-feira também, né? Vai ter ensinamento, tá? Será que vai bom. ter o sorteio do livro? Acho Eu que que bolei não. o sorteio, sabia? Eu bolei o seguinte, a gente tem ensinamento, viu, Adriana? Viu, Silvia? A gente tem um ensinamento, né, de Meisho-sama, né? Aí a gente bolou que o ensinamento, a palestra que o ministro dá é feito pelo Google Meet. Aí todo mundo pode interagir, assim por diante. E nós definimos o seguinte, quem interagir na palestra vai ser sorteado Caí. livros de ensinamento.
Aí vamos ver se a gente consegue. Só não sorteamos por conta daquela história do pessoal da noite reclamar. O pessoal da noite reclamou que não ia fazer parte da palestra, mas não quero nem saber. Eu vou falar comigo, vamos sortear logo esse negócio. Não é verdade? Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Até Olá, mais. professor. Tchau. Tchau, tchau.